Um aplauso ao Senhor por cada dízimo, por cada oferta que foi depositado nessa noite. Aleluia, aleluia. Olha para essa pessoa linda que está aí ao seu lado e diga assim para ela: há mais de Deus para a sua vida. Aleluia. Eu queria que você pudesse declarar comigo João 8,32, diga assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia, aleluia. Essa é a palavra, querido, que tem nos norteado a cada quarta-feira, quando nós nos reunimos aqui para a glória do Senhor e para desfrutarmos daquilo que Ele já tem declarado na sua palavra acerca de uma vida abundante que o nosso Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, por meio do seu sacrifício, Ele providenciou para mim e Ele providenciou para você, amém? Então, há uma verdade que liberta, aleluia. E essa verdade é o conhecimento de quem Jesus Cristo é, aleluia. Porque a sua palavra nos declara que Jesus, Ele é a verdade. Portanto, não há vida plena, não há vida abundante fora do conhecimento de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui a cada quarta-feira na busca de conhecer mais e mais quem é Jesus. A sua palavra, ela nos diz assim, olha aqui: a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, amém? Então, quando nós damos ouvidos à palavra do Senhor, que testifica acerca de quem é Jesus, então nós vamos a cada dia tomando sobre nós mais e mais a vida abundante que o Senhor Ele tem para mim e que o Senhor Ele tem para você. Aleluia. Eu tenho plena certeza de que se você veio nessa noite a esse lugar, é porque você deseja mais dessa vida, amém? Então eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Eu queria que você pudesse curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, que você pudesse declarar em oração ao Senhor o quanto você anseia, o quanto você deseja uma vida plena, uma vida abundante, o quanto você deseja a vida de Deus na sua vida, o quanto você deseja desfrutar de tudo aquilo que Ele já providenciou na cruz em seu favor. Pai, nós estamos aqui para a glória do nome do Senhor. Continue a ser exaltado em cada vida que chegou aqui nesse lugar. E nós queremos que se cumpra em nós a Tua palavra. E a Tua palavra declara-nos palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E esse é o desejo do nosso coração. Nós desejamos viver uma vida abundante, mas não uma vida abundante a partir da nossa perspectiva, mas uma vida abundante a partir daquilo que a Tua palavra, ela nos revela acerca do que é uma vida abundante. Senhor, nós cremos que há uma verdade que liberta, e essa verdade é Jesus. E nós te pedimos nessa noite que o nosso conhecimento acerca de quem é Jesus, ele seja ampliado aqui nesse lugar, e que pelo conhecimento de quem Jesus é, nós venhamos a desfrutar a vida abundante que o Senhor tem para nós. Pai, no nome de Jesus, nós invocamos ainda mais do Seu Espírito nesse lugar. Nós clamamos para que no nome de Jesus, tudo aqui, Senhor, venha bendizer o Teu nome. E nós oramos no nome de Jesus e fazemos cair por terra todo o impedimento ao entendimento da Tua palavra. Nós fazemos cair por terra toda barreira que se levante para que a Tua palavra não venha ser ministrada e venha ser, Pai, semeada no coração da Tua igreja conforme é a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos assim nessa noite, porque nós cremos que no nome de Jesus há poder, porque nós cremos que todo o poder está no nome de Jesus, e que assim, Senhor, a Tua palavra hoje ministrada, ela venha produzir
ó Deus, o desígnio para o qual ela alcança os nossos corações nessa noite. Nós oramos assim, no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, e você diz amém? Aleluia. Então, meus amados irmãos, como nós já temos declarado, na medida em que nós vamos tomando conhecimento acerca de quem Jesus é, a nossa vida ela vai se conformando a cada vez mais aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, não há vida plena, não há vida abundante fora de um conhecimento acerca de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Olha, todo o ato de Cristo na cruz, ele se tornaria nulo, ou ele se tornaria sem efeito, se Cristo não tivesse ressuscitado. Assim declara a palavra do Senhor, amém? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse assim, olha, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, a mensagem do Cristo ressurreto, ela é esperança de Deus para a nossa vida, amém? Então, tudo aquilo que o Senhor ele providenciou por meio do seu sacrifício na cruz, isso toma um sentido na nossa vida, porque ele ressuscitou, aleluia. Essa é sem dúvida a maior das mensagens do Evangelho. Jesus ressuscitou, glória a Deus, glória a Deus. Então, nessa noite, eu quero que você venha compreender comigo, para que a vida abundante de Deus, ela venha tomar a forma devida na sua vida e na minha vida. Nós temos que tomar conhecimento acerca desse evento extraordinário, que foi o evento da ressuscitação, podemos assim declarar. Então eu quero começar chamando a sua atenção para o fato da ressurreição. A ressurreição é um fato que se deu, um fato completo, um fato inacabado, um fato acabado em si mesmo, e é um fato que ele traz a vida dos céus sobre a nossa vida, aleluia. E a palavra de Deus, ela nos traz alguns dados que nós precisamos tomar conhecimento acerca do fato da ressurreição. E eu quero começar chamando a sua atenção para o túmulo vazio, aleluia. Abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 20. E eu quero ler com você dos versos 11 a 17. João, capítulo 20, dos versos 11 a 17. Esse texto nos fala do momento em que Jesus aparece a Maria Madalena. A palavra do Senhor diz assim: e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ele lhe disse: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, aleluia. Mas ela não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, que lhe dissera isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um dado que a palavra do Senhor nos traz, que traz esperança às nossas vidas. Como nós já declaramos aqui, olha, se Jesus não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E era exatamente com essa expectativa que se encontrava ali Maria, diante do túmulo.
E a palavra do Senhor nos declara que Maria, ela tem um encontro com Jesus. E ali o Senhor Jesus lhe fala, e a palavra do Senhor se cumpre, declarando que verdadeiramente o túmulo ele está vazio, mas não vazio porque o seu corpo foi roubado, mas o túmulo está vazio porque ele ressuscitou, aleluia. Então tudo aquilo que Jesus ele providenciou na cruz é testificado pelo túmulo vazio. Tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele anunciou é testificado pelo túmulo vazio. A morte não pôde deter o nosso Senhor, aleluia. Portanto, quando nós olhamos para aquele que vivo está, para aquele que ressuscitou, para aquele que não pôde ser detido pela morte, queridos, isso traz esperança para o nosso coração. Porque tudo aquilo que ele prometeu se cumpriu, aleluia. E é interessante quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela vem trazer esperança para o nosso coração. É por isso que nós não podemos ter uma vida plena desassociada da palavra de Deus. Porque olha, é a palavra de Deus que ela exercita a nossa fé. Porque haverá momentos na nossa vida em que nós nos encontraremos exatamente como Maria. Há momentos em nossa vida que é como se a nossa esperança ela estivesse indo por água abaixo. É exatamente assim que ela se encontra quando ela chega naquele túmulo e ela não vê o corpo do seu Senhor. Mas a palavra do Senhor nos ensina, sabe, que aquilo que os seus olhos veem vai muito mais além do que aquilo que ela esperava. Ela chega ali na expectativa de encontrar o corpo, mas ela encontra Jesus ressurreto, aleluia. E muitas vezes é assim que nós temos nos chegado diante do Senhor nas nossas vidas. Nós temos uma expectativa, mas a palavra do Senhor nos ensina que quando nós estamos diante da sua palavra, as nossas expectativas elas são superadas, porque nós nos deparamos com aquele que não mais morto, mas agora vivo, ressurreto está, aleluia. Portanto, a palavra de Deus nos ensina que a ressurreição de Jesus, ele é um fato, amém? E esse é um fato hoje na sua vida e na minha vida. O que a palavra do Senhor está dizendo para nós, querido, que diante de cada possibilidade de morte, nós precisamos nos deparar com a realidade da ressurreição. Jesus vive, Jesus está vivo, Ele está sentado à destra de Deus, aleluia. O que a palavra do Senhor ela está nos ensinando aqui, querido, é que a realidade do sepulcro é uma realidade vazia, mas a realidade da vida, ela é preenchida pela glória de Deus, amém? Portanto, o teu Senhor, o meu Senhor, Ele vive, o nosso Senhor, Ele ressuscitou, aleluia, aleluia. Mas é interessante que a palavra do Senhor, ela vai mostrar para nós, que o fato da ressurreição, ele precisa realmente, ele precisa ser compreendido pela igreja do Senhor. E ele precisava ser testificado pela vida de todos aqueles que acompanharam o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos também testificar no nosso espírito essa mesma realidade. E a palavra do Senhor vai dizer que não somente Maria, mas muitos outros puderam testificar essa verdade. A palavra do Senhor vai dizer para nós que para outras mulheres o Senhor também apareceu na sua ressurreição. Esse fato está testificado para nós em Mateus 28, os versos 9 e 10. A palavra também vai declarar que o nosso Senhor Jesus ressurreto, ele aparece a Pedro. Em 1 Coríntios 15, 5 declara essa verdade. A palavra do Senhor também vai dizer em Lucas capítulo 24, que quando os discípulos no caminho de Emaús já estavam ali sem perspectiva alguma acerca do seu destino futuro,
porque eles entendiam que Jesus havia morrido. Jesus aparece no caminho de Emaús, Jesus se apresenta como o Cristo ressuscitado, e aqueles que estavam já sem perspectiva, indo para Emaús, desistindo de tudo, mas quando eles olham para Jesus e eles entendem, Ele ressuscitou, logo eles voltam para Jerusalém, e a sua vida então passa a ter um novo sentido, amém? Portanto, a nossa vida ela tem sentido quando nós entendemos que há um Cristo ressurreto, vivo, que governa, que reina à destra da majestade de Deus, que está ao nosso lado, aleluia. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem de vida, e ela encontra vida no Cristo ressurreto, aleluia. A palavra também vai declarar que Jesus aparece aos 10 discípulos. Está lá em Lucas 24, de 36 a 43. Mas ele também aparece aos 11, porque quando ele aparece aos 10, a palavra diz que Tomé lá não estava. Mas quando Tomé então está reunido com os discípulos, Jesus aparece novamente, porque Jesus ele entende a necessidade que havia no coração dos discípulos de virem a ele ressuscitado. E é isso que precisa estar diante dos nossos olhos. Nós não podemos, sabe, meus amados irmãos, simplesmente ater a nossa vida aquilo que é circunstancial na nossa vida, mas os nossos olhos precisam ir além e precisam ver o Cristo ressuscitado. A palavra do Senhor também vai dizer para nós que Ele aparece aos 7 discípulos junto ao mar da Galileia. Isso está em João 21. A Bíblia também vai dizer que Ele aparece a mais de 500 pessoas, está lá em 1 Coríntios 15, o verso 6. A palavra também vai dizer que aos 11, na sua ascensão, quando Ele está indo aos céus, Ele aparece de maneira ressuscitada, aleluia. Então, isso precisa vir ao nosso coração como uma mensagem viva. Isso precisa vir ao nosso coração como uma mensagem central na nossa vida. Você deve viver a sua vida por aquele que ressuscitou, amém? Aleluia. E muitas, inúmeras foram as aparições do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, porque de fato assim era necessário. Mas você pode parar e pensar, dizer assim: mas olha, pastor, nós não estávamos lá. E como é então que essa mensagem do Cristo ressuscitado, ela alcança os nossos corações hoje? E aí eu poderia dizer para você: olhe para si mesmo, olhe para aqueles que estão em sua volta, porque a existência da igreja, ela testifica a mensagem do Cristo ressurreto, amém? Meus amados irmãos, a igreja ela só existe porque Jesus ele ressuscitou, porque se ele não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Muitos apareceram com tantas mensagens, mas sucumbiram com a sua morte. Mas Jesus, ele ressuscitou, e nós, como temos declarado acerca da igreja, somos o corpo vivo de Jesus na terra. Meus amados irmãos, a igreja só existe porque Jesus ressuscitou. A igreja só existe porque Jesus ele vive. A existência da igreja, ela é a prova da ressurreição de Jesus. Você é o corpo do qual ele é o cabeça, declara a palavra do Senhor. Portanto, a igreja, ela é essa expressão viva de quem Jesus é. E é por meio da igreja que a vida de Jesus ela vai tomando forma e ela vai se expandindo por todos os lugares. Amados irmãos, a palavra do Senhor declara, e é verdade, que nada e ninguém poderá deter aquilo que o Senhor faz e fará por meio ou através da sua igreja. Quantos já não se levantaram e tentaram calar a voz da igreja, mas há uma promessa. A palavra diz: as portas do inferno não prevalecerão diante da igreja, aleluia.
Portanto, em Jesus a vida plena, em Jesus a vida abundante. E onde é que está esse Jesus? Ele está em mim, Ele está em você, Ele está na igreja, aleluia. Portanto, quando você se insere nesse contexto, quando você permite que essa igreja ela seja você, há uma vida abundante, há uma vida gloriosa, aleluia, há uma vida triunfante. É por isso que nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra que testifica acerca da igreja e que nos mostra como deve ser de fato a vida da igreja. Nós entendemos hoje que a igreja ela é o templo do Espírito Santo, amém? Ele habita em nós. E isso fala sobre o dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes, ele também testifica essa vida ressurreta do Senhor. Porque olha, a descida do Espírito Santo, ela foi proclamada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A descida do Espírito Santo, ela foi anunciada pelo Senhor Jesus Cristo, mas Ele bem declarou que para que Ele viesse, Ele precisava ir. E para que Ele fosse, Ele precisava primeiro passar pela cruz. Ele precisava dar a sua vida em resgate por nós. E a palavra do Senhor diz assim, olha, Ele declarou, importa que Ele venha, é necessário que Ele venha, é melhor que Ele venha, mas para que Ele possa vir, eu preciso ir. E é então, meus amados irmãos, que quando Jesus ele ascende aos céus, declara a palavra do Senhor, Ele deixa uma promessa para a vida da igreja. E Ele diz, olha, esperem, fiquem em Jerusalém, aguardem, porque Ele descerá, aleluia, porque Ele virá sobre as vossas vidas. E exatamente porque Ele foi assunto aos céus, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo veio, aleluia, aleluia. Então, meus amados irmãos, o que é que testifica de fato essa vida ressurreta do Senhor hoje, na sua vida e na minha vida? É a vida no Espírito, aleluia. Porque o Espírito foi derramado, nós podemos ter vida no Espírito. Esse é o tipo de vida que foi providenciado pelo nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz, a vida no Espírito Santo, aleluia. Sabe, queridos, porque muitos de nós, mesmo tendo sobre nós esse tipo de vida que é a vida no Espírito, nós não desfrutamos de tal vida porque nós queremos simplesmente viver uma vida baseada na carne. E quando eu falo de uma vida baseada na carne, eu não falo necessariamente de uma vida carnal. Isso pode até ser consequência de uma vida baseada na carne, mas é preciso entender, olha, que em Cristo não há outro tipo de vida a ser vivido senão a vida no Espírito. Mas muitas vezes nós queremos esperar em Cristo somente nessa vida. E o apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, aquele que espera em Jesus somente nessa vida, esse é o mais miserável de todos os homens. Porque nós precisamos entender para onde estamos indo. A palavra do Senhor declara, olha, que há uma pátria celeste. Esse é o nosso destino, mas não somente o nosso destino, essa é a nossa origem. A palavra do Senhor declara que antes de todas as coisas terem sido feitas, nós já havíamos sido gerados nele para a glória dele no Espírito, amém? Então, nós precisamos entender que o céu, sim, nós estamos caminhando para ele, nesse sentido ele é o nosso destino, mas é a nossa origem, porque nós somos feitos nos céus, nós somos Espírito, amém? Então a vida que nós devemos viver é a vida no Espírito. Então a vida no Espírito é a prova viva da ressurreição de Jesus, amém? Então a grande questão é, de fato Jesus ele é ressurreto na sua vida? Porque sim, ele ressurgiu, ele vivo está, mas essa é uma realidade plena na sua vida?
Ou será que nós estamos esperando em Cristo somente nessa vida? Ou será que nós queremos que Jesus ele venha somente resolver os nossos problemas na terra? Ou será que nós estamos esperando somente que Ele venha resolver o problema da minha casa, o problema da minha família, o problema do meu negócio, o problema do meu trabalho e os tantos problemas que eu tenho vivenciado nessa terra? Nós precisamos entender que tudo isso é realizado plenamente quando de fato eu tenho vida no Espírito. Amém? Porque a palavra nos ensina, meus amados irmãos, que a nossa vida é uma vida no Espírito Santo. É aquilo que o Senhor Jesus disse quando Ele declarou: olha, todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Então, aquele que me fortalece é a própria vida em mim. Então, quando eu tenho vida no Espírito, eu posso e eu enfrento e eu venço todas as coisas, amém? Então eu preciso de fato entender que o evento do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, ele inicia um novo tempo sobre a face da terra. É um tempo quando verdadeiramente o Espírito de Deus ele vem tomar a sua forma em mim, e a vida de Deus ela vem tomar a sua forma em mim. Então eu não vivo mais sob a perspectiva de uma vida acabada nessa terra, mas a minha perspectiva ela se amplia. A minha perspectiva é a mesma perspectiva do Cristo ressurreto. Eu vivo agora por uma vida eterna. Eu vivo agora condicionado não por aquilo que me prende nesse plano, mas eu entendo que eu sou livre. Eu entendo que verdadeiramente há algo maior e eterno para a minha vida. E é a partir dessa perspectiva que eu vou vivendo a minha vida. Amém? Então muitas vezes nós não desfrutamos a vida abundante porque nós estamos presos. Nós estamos presos àquilo que nos prende nessa vida, quando nós deveríamos de fato ter um entendimento ampliado e livre na nossa mente de que verdadeiramente eu sou livre, e que não há nada, absolutamente nada que possa me prender a essa vida, porque essa vida eu já entendi que ela é passageira, que ela é efêmera e que ela é sem sentido em si mesma, mas ela torna digna de sentido quando eu olho para Cristo e eu entendo. Eu avanço a cada dia, porque a minha vida ela é vivida de fé em fé, ela é vivida de glória em glória, aleluia. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que a existência da igreja, ela torna sentido, ou ela toma um sentido, quando eu passo a entender que a vida da igreja é uma vida no Espírito, aleluia. Então olha, quando você começar a entender essa realidade, você vai começar a desfrutar de uma vida abundante. Porque uma vida abundante, ela não tem a ver com coisas. Uma vida abundante, ela não tem a ver com aspectos. Uma vida abundante, ela tem a ver com a vida do Espírito em mim. Então quando eu sou cheio do Espírito Santo, quando eu vivo uma vida no Espírito Santo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. E sabe o que é que acontece quando eu descubro uma vida assim? Eu experimento os milagres de Deus na minha vida, porque a sua palavra nos ensina, meus amados irmãos, que verdadeiramente para aquele que vive pela fé, para aquele que vive em Cristo, a cada dia algo extraordinário acontece. Nós vemos isso na vida desses homens de Deus que são testificados pela palavra do Senhor. Agora, o que é que muitas vezes nos falta? Uma vida na palavra. O que nos falta é sermos colocados ou expostos diante dessa grande nuvem de testemunhas, como declara o autor de Hebreus. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida, sabe, simplesmente nesse plano. Mas a palavra do Senhor está dizendo para nós: há
uma vida no Espírito, amém? Era exatamente isso que o Senhor estava declarando a Paulo. Quando Paulo chega diante do Senhor Jesus Cristo e diz assim, e começa a rogar e começa a clamar para que aquele espinho na sua carne fosse removido. E o Senhor então olha para Paulo e diz assim, olha, eu tenho algo infinitamente maior para você, que é a minha graça que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, querido, muitas vezes nós queremos ser livres das nossas fraquezas, e é exatamente ali que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Então o que nós precisamos não é sermos livres das nossas fraquezas, mas é sermos tomados pela graça de Deus, que na nossa fraqueza nos faz fortes. Amém? Então nós precisamos entender, olha, há uma vida no Espírito para nós. Há uma vida abundante no Espírito para nós. Então, a igreja ser o templo do Espírito é a prova viva da ressurreição de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele quer transbordar na sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele quer transbordar na minha vida. Nós precisamos de fato, meus amados irmãos, estarmos disponíveis para o encher do Espírito. Nós precisamos, sabe, permitir que o Espírito ele venha transbordar na nossa vida. Então, Pentecostes é muito mais do que um evento. Pentecostes é o tipo de vida que o Senhor tem para mim e para você. É por isso que o Senhor declarou, olha, não façam nada, primeiro esperem que Ele venha sobre vocês. E é interessante que a palavra do Senhor vai dizer que eles estavam acuados, que eles estavam temendo pela própria vida, eles estavam ali escondidinhos naquela casa, porque eles estavam com medo. Não é assim que muitas vezes nós nos sentimos? Com medo, acuados, temerosos, inseguros. E a palavra de Deus diz que quando o Espírito do Senhor vem e cai sobre eles, queridos, um alvoroço se estabelece. Aqueles que estavam dentro, acuados e com medo, agora vão para fora. E agora eles já não temem mais pela sua própria vida, porque agora eles entendem o que é a verdadeira vida. E agora eles começam a anunciar, e eles começam a anunciar na linguagem dos céus, a vida de Deus para a vida da terra, amém? Então muitas vezes nós queremos viver a nossa vida na perspectiva dessa vida na terra. Não, há uma vida nos céus, e essa vida ela é precipitada em nós pelo Espírito Santo. Então olha, não existe vida plena, não existe vida abundante, não existe vida gloriosa, senão pelo Espírito Santo de Deus em nós. E nós precisamos tomar essa vida sobre nós. Aleluia. E eu quero compartilhar com você ainda acerca da natureza desse corpo de Jesus. Abra aí a sua Bíblia em João 20:20. João capítulo 20, verso 20. A palavra do Senhor diz assim: e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, o corpo ressurreto de Jesus era um corpo real. Nós precisamos entender que verdadeiramente a ressurreição de Cristo é uma realidade. Então nós precisamos entender a natureza do seu corpo ressurreto como uma realidade nas nossas vidas. Sabe, muitas vezes o mundo ele vai querer, e as circunstâncias do mundo e as intempéries do mundo, ele vai querer forçar incredulidade no seu coração. Vai querer fazer você desacreditar da realidade dos céus. São tantas lutas, são tantas dificuldades, sabe? São tantas lágrimas, é tanto choro, é tanta, sabe? Que você não consegue mais se conter em você mesmo. Mas a Bíblia diz que quando eles viram, eles se alegraram, amém?
A realidade da ressurreição, ela precisa ser vista. E você vai dizer: pastor, então como é que eu vejo? Por meio da palavra. É a palavra de Deus, querido, que vai abrir os nossos olhos para que nós possamos ver a realidade da ressurreição. Então muitas vezes nós estamos simplesmente vendo incredulidade. Não dá, não é possível, não tem como, não tem mais jeito. A palavra do Senhor vai dizer assim: compra um colírio para os teus olhos. E é a palavra de Deus que abre os nossos olhos. E quando eles viram, eles se alegraram. O que é que você tem visto? Nós precisamos ver a partir da palavra. A palavra de Deus abre os nossos olhos, como diz a canção, quando nós nem sequer percebíamos que eles estavam fechados. Amém? Então, a realidade da ressurreição, o corpo de Jesus, de fato ele ressurgiu, e ele estava sendo visto diante dos seus discípulos. E ele foi identificado como sendo o mesmo corpo que foi colocado lá no túmulo. Olha o que diz ainda o verso 25 desse mesmo texto. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e eu não puser o dedo no lugar dos cravos, e eu não puser a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, aleluia, e disse: olha, paz seja com vocês, amém? Meus amados irmãos, eu quero chamar a sua atenção aqui. Olha, a paz que Jesus vem apresentar, ela é uma paz que está para além de uma realidade. Então as portas estavam fechadas. Muitas vezes é assim, as portas estão fechadas na nossa vida, mas Jesus se apresenta no meio e diz: olha, paz seja para aquele que crê, aleluia. Então quando nós cremos, a paz que excede o entendimento, ele toma forma na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus se apresenta no meio deles, e aí a Bíblia diz assim: olha, Tomé diz, e ele disse para Tomé: vai, Tomé, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe do meu lado, não seja incrédulo, mas crente, aleluia. O Senhor está dizendo para nós nessa noite: não é tempo de incredulidade, mas é tempo de crer, é tempo de ter fé, aleluia. E nós cremos por meio da palavra. A palavra é a vida de Deus, querido, dentro de nós. E Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Muitas vezes nós estamos como Tomé, mas o Senhor está dizendo para nós: é tempo de crer, é tempo de ter fé, amém? Querido, Jesus foi transformado para nunca mais ser sujeito à morte e a limitações. A transformação de Cristo é a transformação da minha vida e a transformação da sua vida. Então, quando o corpo de Jesus, ele é transformado, e a Bíblia diz que hoje nós somos o corpo de Cristo, amém? Então o nosso corpo, ele também foi transformado, aleluia. E da mesma forma que ele foi transformado para nunca mais ser sujeito à morte e às limitações, o Senhor está dizendo da mesma forma com a minha igreja. A minha igreja foi transformada no meu corpo para nunca mais ser sujeita à morte. Por quê? Porque ele veio para trazer vida e vida abundante, amém? E não mais há limitações, porque olha, não há limitações para aquele que crê, aleluia. A palavra do Senhor diz assim: olha, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Portanto, quando nós cremos, nós rompemos com a barreira de toda incredulidade. Sabe algo que precisa chegar no meu coração e no seu coração? Todas as coisas são todas as coisas. E o Senhor está de fato esperando que essa realidade ela nos tome.
e de fato a gente viva por aquilo que o Cristo ressurreto veio para fazer. Não há impossíveis para aquele que crê. E ele disse isso para Tomé, ele está dizendo isso para nós nessa noite. Não seja incrédulo, mas crente. Amém? Aleluia. Qual o significado então dessa ressurreição na sua vida e na minha vida? Primeiro eu quero chamar a sua atenção para o significado da ressurreição na vida de Jesus. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, verso 4. A palavra diz assim acerca de Jesus. Romanos 1,4, ele foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Amados, a ressurreição de Jesus, ela vem testificar, ela vem para provar que Jesus, ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. A palavra do Senhor está dizendo isso para nós. Olha, declarado como Filho em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição. É por isso que a palavra diz, olha, se Ele não ressuscita, a nossa fé é vã. Mas a sua ressurreição, ela vem de fato testificar em poder que Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Portanto, a ressurreição de Jesus vem provar nos céus, diante de principados, potestades, aquela palavra dita pelo nosso Deus: esse é o meu filho amado, que me traz alegria, em quem eu me comprazo. Aleluia. No segundo momento, isso vem confirmar a veracidade de tudo aquilo que ele falou. Lá em Mateus capítulo 28, o verso de número 6. Olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós. A palavra de Jesus, querida, ela não caiu por terra. Mateus 28, 6, a palavra diz assim: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver de lugar onde ele jazia. Ressuscitou como o quê? Como ele tinha dito. Ele havia declarado: ei, eu vou à cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aleluia. Querido, essa é a mensagem do Evangelho na sua vida. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de ressurreição. Assim como ele falou, tudo que ele falou se cumpriu. Amém? Portanto, creia. É isso que a palavra de Deus está dizendo: creia, porque não há impossíveis para aquele que crê. Amém? Portanto, no nome de Jesus, quando nós olhamos o significado da ressurreição, prova que ele era Filho de Deus e a sua palavra se cumpriu. Glória a Deus. Mas a realidade da ressurreição, ou o significado da ressurreição, alcança todos os homens. E eu quero chamar a sua atenção primeiro. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Primeiros Coríntios 15, de 20 a 22, diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Você pode dizer amém? Então olha, a ressurreição de Jesus torna certa a ressurreição de todos os homens. É isso que a palavra de Deus ela está declarando para nós. Ele se tornou a primícia de todos os que dormem. A morte veio por um homem, mas também a ressurreição veio por um homem. E assim como todos morreram, mas agora todos serão o quê? Vivificados. Amém? E isso, querido,
garante juízo vindouro. Olha o que diz a palavra em Atos 17:31. Atos capítulo 17, verso 31, a palavra diz assim: portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Aleluia. Então ele garante o juízo vindouro. Ele garante que todos nós, querido, passaremos pelo seu juízo. Todos nós compareceremos diante da sua glória, porque ele ressuscitou, amém? Mas eu quero fazer uma distinção aqui nessa noite, porque a palavra de Deus, ela nos faz essa distinção. Ela declara para nós que a ressurreição de Cristo, ela vai alcançar todos os homens, amém? Todos serão ressuscitados para o dia do juízo, aleluia. Mas a palavra traz uma esperança para aquele que é cristão. Romanos 4:25. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Romanos 4:25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos dá a certeza da aceitação da parte de Deus por aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Então olha o que o Senhor está dizendo para nós: todos ressuscitarão para o dia do juízo, amém? Mas aqueles que foram justificados em Cristo, esses são plenamente aceitos diante de Deus, aleluia. Meus amados irmãos, há esperança para aquele que está em Cristo Jesus. Eis que a palavra de Deus está assegurando ao seu respeito e ao meu respeito para aquele que nele crê. E a palavra do Senhor também vai dizer que Ele dá o poder para que nós possamos servi-lo. Efésios capítulo 1, os versos 19 a 22, olha o que a palavra de Deus diz. Efésios capítulo 1, 19. E qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, amém? Então olha o que a palavra do Senhor está dizendo, que nele não somente somos aceitos diante de Deus, mas Ele foi colocado como cabeça sobre todas as coisas, e Ele foi dado à sua igreja, amém? O que é que a palavra do Senhor então ela nos faz entender? Que todo principado, que todo poder, que toda potestade, que todo domínio que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, ele está debaixo dos seus pés, debaixo dos pés da sua igreja. É por isso que nós temos uma esperança de vida e vida abundante, amém? Ele garante que a sua ressurreição é a ressurreição da igreja, glória a Deus. E olha o que diz a palavra do Senhor, foi até um texto que lemos na quarta-feira passada, Hebreus capítulo 4. De 14 a 16, eu queria que você se colocasse de pé. Hebreus capítulo 4, de 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas,
porém como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você pode dizer amém? A palavra de Deus está dizendo para nós que nós temos um sumo sacerdote compassivo nos céus, aleluia. Alguém que se compadece. Então eu queria que você pudesse entender algo nessa noite. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Cheguemos-nos com confiança ao trono da graça. Muitas vezes nós estamos chegando diante de Jesus como alguém que está pedindo esmola. Mas o Senhor está dizendo não. O Senhor está dizendo: você tem um sumo sacerdote que se compadece nos céus. Portanto, chegue com confiança ao trono da sua graça e alcance a misericórdia. Amém? Ele ressuscitou, querido. Ele vivo está. Portanto, você pode adentrar nos céus com toda a confiança. A mensagem da ressurreição é: existe uma vida ressurreta para você. Amém? Se existe uma vida ressurreta, é porque houve uma morte. Amém? E essa morte, a palavra do Senhor nos ensina, ali naquela morte foi mortificado todo o pecado e toda a obra do pecado com essa morte. Mas agora você pode ter uma vida ressurreta em Deus. Aleluia. E é para essa vida que o Senhor lhe chama a viver. E é para essa vida que eu quero orar por você agora nesse momento, no nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos.